Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lohane Souza e nesse canal nós falamos sobre expansão da consciência, crenças limitantes, filosofia, mitologia, física quântica e tudo que envolve o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento profissional, como seres humanos principalmente. Estamos na saga aí do livro Kybalion, né? Eu trago para vocês a minha visão a respeito da mensagem que o livro traz. Já estamos aqui no princípio do ritmo, certo? Então, se você não assistiu os outros vídeos, eu sugiro que você volte, assista, porque todos os princípios, eles estão entrelaçados. Não há como nós falarmos de um princípio sem citar outro. Tudo bem? Bom, gente, o livro que nós estamos estudando é o Kybalion. Eu decidi fazer esse vídeo com o intuito de trazer a minha visão de mundo sobre esse conhecimento hermético. Como eu já falei lá no primeiro vídeo, são máximas, né, de Hermes Trismegisto. Era um conhecimento oculto e que vem a partir de algumas publicações de alguns hermetistas, vem sido aberto esse conhecimento ao público, né? Antigamente esse conhecimento não era aberto, então era passado de forma oral. Então imagine que ao decorrer da nossa história, mais de 4.000 anos, mais ou menos aí que nós nos baseamos, esse conhecimento já perdeu muita coisa. Mas um pouco que nos trouxe, né, a luz, né, que nos trouxe um pouco desse conhecimento para que possamos abordar. E por que esse conhecimento? Qual a necessidade? Nasce da necessidade da gente saber como que realmente funciona o universo, né? Como que realmente funciona para que a gente possa agir dentro dele. Porque imagina você dirigir um carro. Você precisa entender as leis que regem o trânsito. E assim acontece no universo. Existem leis que regem o universo até por causa da organização, senão seria um caos. Imagina o trânsito sem lei. Imagine uma civilização sem lei, né? Seria absolutamente um caos. Então nasce dessa necessidade, né? Da necessidade da gente entender para que a gente não fique transgredindo as leis universais. Porque todas as vezes que a gente transgride, né, uma lei, a gente sofre com isso, né? A gente não entende como funciona e isso acarreta em consequências. Imagina a gente ficar sempre errando, né? Imagina que nós podemos aprender como que realmente funcionam essas leis, né? Como que o universo é regido e poder andar de acordo, né? Para facilitar a nossa vida. Porque como o próprio Hélio Couto fala, conhecimento é poder, tá certo? Nós passamos pelo princípio do mentalismo, que fala que o universo é mental. Nós passamos pelo princípio da correspondência, tudo que é acima é embaixo. Nós passamos pelo princípio da polaridade. Nós passamos pelo princípio da vibração. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Da correspondência eu já falei, né? E hoje nós falaremos sobre o princípio do ritmo. O que fala o princípio do ritmo? Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Eu queria chamar a atenção de vocês que no livro... o que está escrito em aspas, né, tá dentro de aspas, significa o conhecimento. Todo o resto do livro, fora esse que está em aspas, são o próprio autor, né, que não se identifica, como nós já abordamos essa questão, ele comenta. Então, esse aqui é o que é realmente o que foi passado, mas aí ele vem comentando para facilitar pra gente. Eu, Lohane, particularmente, não achei um livro fácil de entender e acredito que eu vou passar muito tempo ainda estudando esse livro. É um livro de cabeceira de cama mesmo, porque às vezes a gente entra dentro de um livro e a gente não consegue pegar tudo, né? Mas ali, conforme nós vamos expandindo a consciência, a gente volta um momento ali depois e a gente consegue entender. Não acontece isso só com o Kybalion, não vai acontecer em qualquer livro que a gente pegue. À medida que nós vamos amadurecendo como seres humanos, a gente tem uma nova visão sobre o mesmo conhecimento, né? Parece nem que a gente leu aquele livro. Então, o que o princípio do ritmo vem falar? Que tudo que vai e volta, né? Tudo tem a sua maré. E ele vai citar o pêndulo, né? Por exemplo, imagine, eu vou pegar aqui. Olha só. Imagine o pêndulo aqui. Da mesma proporção que você vai pra cá, você volta e oscila pra cá. Então ele vem falar que se você tiver, por exemplo, vamos falar aqui um estado mental de muita euforia, você tem muita euforia aqui em um polo, aí entra a polaridade. Nesse polo você tá muito eufórico, mas isso vai voltar, porque vai e volta, certo? Você tá muito eufórico, você fica muito depressivo. Então ele vem falar dessas oscilações, né, dos estados mentais, motivação, decisão, prazer, ânimo. Então, ele fala que tudo que faz esse movimento para um lado vai fazer o mesmo movimento
para o outro lado. Ou seja, as polaridades, elas se compensam. Se você tá aqui, você vai, quando você vier para essa polaridade cá, você vai da mesma forma, porque precisa compensar, né? O ritmo vai e volta. Então imagine uma onda ela vai voltar na mesma proporção. Então seriam mais ou menos esses padrões cíclicos que a gente tem, né? Essas oscilações. E a gente pode perceber esses padrões dentro da natureza, né? Com as estações do ano. A gente pode perceber esses padrões emocionais que a gente fica muito oscilando, a gente tá feliz, daqui a pouco a gente fica triste, e a gente oscila muito dentre esses polos. A gente encontra também esses padrões na nossa própria história de civilizações, né? Por exemplo, pega o cristianismo. Teve uma época que o cristianismo ele cresceu muito e daqui a pouco ele cai. Então é esse eterno looping de nascer, crescer, amadurecer, morrer, o próprio homem, né? Então em um tempo ele é jovem, ele é criança, ele passa pelo processo de amadurecimento, ele chega no seu pico e depois ele começa a cair. Então são esses eventos, né, cíclicos. O princípio do ritmo vem explicar exatamente isso. O princípio do ritmo é essa variação entre os polos, né? A gente já falou aí sobre a polaridade. Mas por que acontece essa oscilação, né? Por que a gente oscila tanto? A gente oscila por a gente estar identificado com o nosso ego, né? Por a gente mergulha tanto na experiência que às vezes a gente esquece ou às vezes sequer sabe quem a gente é, né? Da nossa essência. Então imagine que a gente venha para o mundo manifestado para experienciar. Mas fato é que às vezes a gente se desliga de quem realmente a gente é de fato, né? E a gente se identifica tanto com os personagens, né? A gente tem tanto apego aos momentos que a gente tá vivendo, às pessoas, e que a gente acaba sofrendo essas oscilações, né? Na verdade, o apego é o que faz a gente soltar. Bom, imagine que hoje tá tudo bem. Daqui a algum tempo você vai olhar pra trás e falar, nossa, eu era feliz e não sabia. Por quê? Aí você vai estar sofrendo por uma coisa que passou. Aí vai passar daqui um tempo, nesse tempo futuro você vai falar que era feliz e não sabia. Por quê? Porque você tá apegado aos momentos. Entende? Então é necessário a gente soltar tudo, entender que não existe estabilidade, né? O universo, a gente já falou isso, ele é vibracional, né? Então, assim, sendo vibração, está tudo sempre em movimento. Então, veio alguma experiência pra gente vivenciar e é muito bom, e você não quer se desapegar daquilo. Você fica apegado àquele estado que você tá vivendo, né? E aí você vai oscilar da mesma proporção para o outro lado. Por que você vai oscilar? Porque você tá apegado, né? E isso vai passar, tudo é passageiro. Então você não deixe que as coisas passem por você e aproveite essa experiência. E aí você acaba sofrendo, né? Nós acabamos sofrendo com isso. Essas oscilações devido ao apego que a gente tem ao nosso ego, né? Então o certo seria que nós aprendêssemos a surfar nessas ondas do caos, né? Nesse ritmo do vai e vem, para que a gente não sofresse. E aí ele vem falar sobre a neutralização, que eu acho que inclusive tá... Isso. Ele vai falar que o hermetista pregando, né, o que o mestre ou estudante adiantado desabilitado em grau elevado, ele vai escapar do sofrimento pelo processo de neutralização, elevando-se ao plano superior do ego. Muitas das experiências que acontecem aos que vivem no plano inferior são evitadas e escapadas. O que acontece? Nessa oscilação do vai e vem da maré boa, da maré ruim, ele fala que se você estiver num plano superior, você não sofre tanto impacto, né? Você neutraliza um pouco a situação. Bom, você sabe que aquilo tá acontecendo, mas você não é aquilo. E aquilo vai passar. A professora Lúcia Helena citou um exemplo que eu acho fantástico, que são duas crianças brigando por um ursinho. Se você quer o ursinho também, você tá no mesmo grau inferior daquelas crianças. Você só consegue neutralizar a situação, tirar o ursinho e conseguir falar para as crianças, olha, cada uma vai brincar um pouquinho, vamos dividir. Você só consegue neutralizar a situação se você não tiver a necessidade dessa experiência, do ursinho. Ah, eu também quero um ursinho. Aí você vai ser um problema na situação também. Então nós só conseguimos neutralizar uma situação quando a gente já superou aquilo, quando a gente vê por cima. Então deixando de agir pelo ego e agindo pelo nosso eu superior, né, pela nossa essência. Então às vezes você tem uma situação ali que é um contexto onde você precisa de algo e a outra pessoa também precisa de algo, a mesma coisa. Você só consegue neutralizar essa situação se você olhar sobre uma visão superior, né?
quando você salta de patamar, quando você tem uma visão de observador, é que você consegue neutralizar a situação. Então, se você está envolvido dentro da situação, você vai ficar nessas oscilações. Mas se você já superou essa questão em si, ou você desenvolve um ar de observação, você consegue olhar, você consegue ter uma visão diferente, entende? O professor Érico também cita um exemplo que eu acho que cabe muito bem aqui. Bom, imagina que existe uma floresta. Então você pode olhar por cima da floresta e mergulhar na floresta e observar uma árvore. Então, ao mesmo tempo que você é uma árvore no meio da floresta, você tem a visão também de cima. Então, se está acontecendo alguma coisa aqui, né, na matéria mergulhada, você tem que ter um entendimento que você consegue olhar como um observador, sabe? Você consegue fazer essa divisão de eu estou experienciando, mas eu também estou observando a experiência. Não sei se ficou muito claro para vocês, mas basicamente isso é você neutralizar para que você não fique oscilando entre esses estados, né, entre essas polaridades. Você neutraliza. É como se você fosse acontecer algo, né, vamos supor, vai acontecer um furacão no Brasil. E você sabe que vai acontecer um furacão. O que você pode fazer? Você vai ali e cava debaixo da terra e faz todas aquelas coisas que as pessoas para fora do Brasil fazem, né? Eu esqueci até o nome no momento. Mas você se antecipa às situações, né? Esse é o estado da arte do ser. Você não espera, né, que situações aconteçam com você para que você possa se desenvolver. Porque o ritmo, esses princípios, eles não são ruins, né? Eles vêm para nos ensinar. Quando você aprende com a experiência, você não precisa mais daquela experiência, você sabe neutralizar aquilo. Aquilo já não te atinge mais, então você salta de patamar, né? E antes que um outro patamar, vamos supor que a gente é um mundo dual, então a gente sempre vai estar, alguém vai estar no patamar de cima, né? Vai ter uma dualidade. Quando você supera, então, os problemas aqui de baixo, né, dessas polaridades, você já não precisa mais de um brinquedo. Passa para a próxima fase. O que vem na próxima fase? Eu tô com um problema com a minha vizinha porque eu quero tocar o meu som e ela quer tocar o som dela. Tá, entendi, aprendi, salto aqui embaixo, eu já consigo neutralizar quando acontece algum problema desse tipo. E agora o carro do fulano é melhor que o meu. Se eu consigo pegar o aprendizado aqui e eu já não necessito mais dessa experiência de comparação, salto, e assim a gente vai ganhando experiência e não oscilando. Mas para que isso aconteça, para que essas oscilações não nos peguem de surpresa, a gente pode se colocar a caminho já no desenvolvimento, sem precisar esperar que venha uma situação, né, para que a gente adquira a experiência, né, para que a gente evolua. Então, não vou esperar uma coisa ruim acontecer comigo para que eu estude, para que eu evolua, né. A gente tem que sempre estar tentando, e o Érico Couto fala muito disso, sempre estar surfando nas ondas do caos, né, aproveitando, olhando as oportunidades. Eu lembro que na época da pandemia, o pessoal falava assim, se o pessoal tá chorando, vou vender lencinho, né, eu vou vender os lencinhos pro pessoal enxugar a lágrima. Então é basicamente isso. Então o princípio do ritmo vem falar que tudo tem suas marés, né. A gente vê na civilização, quando a civilização começa a ganhar guerra, daqui a pouco ela perde e acaba tudo. Percebe que nem sempre a gente vai ficar em alto, porque é isso aqui, basicamente. A gente vê a vida querendo assim, né, eu vou subir, mas não é assim. Alto cima, alto cima. E se a gente consegue se antecipar a essa situação, a gente consegue neutralizar, porque aí você já vai ter saltado de patamar, né? Você já vai olhar situações sob uma visão de observador, né? E não mais de quem tá ali mergulhado, experienciando. Eu vejo muitas pessoas falarem, que vontade de sumir, né? Ir para as pedras, ficar lá, não encontrar com ninguém. Às vezes eu também tenho essa vontade, e às vezes essa necessidade de a gente ficar com a gente mesmo. Porém, essas experiências são muito importantes, né? Esses jogos que a gente fala, jogos de Maia, né? Do véu, são importantes. Se não fossem importantes, não existiriam, né? São experiências. A gente passa pela experiência, pega aquele aprendizado e vai embora, e muda, né? De patamar. Então, eu vejo como algo realmente importante, né? Muitas pessoas acreditam que a gente tá aqui para suprimir os desejos, para não fazer. E eu não tenho essa visão. Né? A minha visão é de que a gente precisa pegar de cada experiência aquilo que nos corresponde. Então, eu estou passando por alguma coisa, eu não vou evitar aquela coisa, eu vou aprender com ela. Então, ela já não me serve mais. E aí, aquilo ali é como se desaparecesse, entende? Aí você vai para um outro nível que agora que você é um pouquinho coisa maior que te corresponde em consciência. Espero que tenha ficado claro para vocês. É um pouco confuso, mas se necessário, assista o vídeo, leia o livro, que é muito bom mesmo. Bom, vou ficando por aqui. Super beijo, até o próximo vídeo.